Na verdade, eu digo que é uma luta diária, né? A gente sempre quer controlar tudo na nossa vida. No matrimônio, na criação dos filhos, em tudo, né? Hoje, no Ministério Kids, de vez em quando eu me vejo também querendo ter o controle de todas as coisas. E é algo que a gente precisa praticar e mudar de comportamento, sabe? A gente precisa sempre... não adianta rezar e cruzar os braços, achar que Deus vai fazer como um passe de mágicas. Não. É uma mudança de hábito mesmo, da gente confiar, sabe? E que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Então, eu lembro que quando a gente morava em Belém, a nossa vida era bem assim, corrida, né? Eu trabalhava muito, o Cristiano trabalhava demais. E a gente queria ter o controle, a gente queria ser o Deus de nossas vidas, né? Sempre em busca de mais bens patrimoniais, de mais... sempre na busca do ter, né? E assim, deixando sempre o ser de lado. E Deus sempre tendo misericórdia da gente, né? E nesse tempo a gente foi aprendendo. Depois que eu conheci a Mel, comecei a entender a espiritualidade da vida, né? A gente começa a entender. Eu conheci a Mel de Deus bem na pandemia. Então eu digo assim, que na pandemia Deus assim precisou permitir uma pandemia no mundo para ver o Cristiano parar, porque ele não parava, era só a vida pro trabalho, uma máquina. E quando ele parou, que ele foi para casa, né? Foi quando a gente começou a fazer as refeições juntos, fazer em família. Eu lembro que a Lohane, a minha filha mais velha, ela disse assim uma vez, ela disse: "Mãe, eu sei que a pandemia foi muito difícil para muita gente, mas para mim foi a melhor fase da minha vida, porque a gente está conseguindo almoçar junto, que é uma coisa muito simples. E muita gente perdendo, né, pessoas, e a gente dando valor, sabe, nessas pequenas coisas, né, que é fazer uma refeição. Mas a gente precisa também entender, né? Nesse momento a Thaísa também passou por um processo bem complicado de ansiedade e começou a chorar por tudo. E nesse processo eu também pude aprender muita coisa, né? Aprender a lidar com esse tipo de situação e aprender a confiar em Deus, porque em todos os momentos da nossa vida a gente tem que confiar em Deus. Porque tem horas que a gente, como eu dizia no início, né, no terço, tem horas que a gente não tem o que fazer. E no momento em que a gente não tem o que fazer, Deus vem e faz. Então a gente começa a querer tomar conta de todas as coisas e a gente não deixa Deus tomar conta. A gente começa a querer controlar tudo. A gente começa, né? A gente não dá espaço para Deus agir. E no momento em que a gente se vê assim, sem ter o que fazer, a gente clama a Deus. E aí é o momento que Ele diz: eu sempre quis te ajudar, mas eu não vi espaço. Você não deixava eu te ajudar. E nesse momento Ele vem e age. E aí a gente sente uma paz muito grande, porque Deus está tomando conta daquilo. E aí foi quando a gente decidiu vir embora para cá, né? Mais um momento que a gente teve que vir dando um passo na fé e veio embora para cá com a família. O processo da Thaísa lá de ansiedade acelerou o nosso processo de vinda para cá, porque Deus ele de tudo Deus tira um bem, né? Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então, por mais que a gente tenha errado lá atrás, gerou uma consequência nas meninas e essa consequência Deus tirou um bem e nos trouxe para cá. E aí aqui a gente veio entender mais a fundo toda essa vida, né, de confiar em Deus. Porque aqui realmente eu tive que... Nossa, assim, eu lembro de uma homilia que eu escutei lá em Aparecida e o padre dizia assim, que existem 3 níveis de fé. O primeiro é daqueles que acreditam em Deus, né? Deus está em algum lugar, mas não participam de nada. O segundo nível de fé é daqueles que creem em Deus e participam de missa, de pastoral, está envolvido em alguma coisa. E o terceiro nível de fé é daqueles que confiam. Então, eu me vi em muitos momentos convidada a passar do segundo para o terceiro nível de fé. E Deus, Ele quer que a gente sempre esteja no terceiro nível de fé, que é o nível do confiar. Então, a gente precisa não querer ter o controle de todas as coisas. Não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é algo que é possível com Deus. A gente precisa confiar que Deus Ele vai tomar conta de todas as coisas. E Ele toma conta de todas as coisas. E todas são todas as coisas. Então, a minha partilha é mais ou menos isso.
E eu queria, assim, deixar para vocês, assim, ontem o Fabrício falava aqui na Pompeia, né, sobre a clareza mental, e ele dizia, assim, que o quarto passo para a clareza mental é o confiar. Então, hoje, a gente vem aprofundar, né, agradecer a Deus por essa cura, por essa libertação do controle das coisas. A gente precisa nos libertar de querer ter o controle de todas as coisas. Porque todas as coisas, quem providencia todas as coisas, quem é o Senhor de todas as coisas é Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas hoje na nossa vida. Eu queria agradecer a Deus por essa partilha de Pâmela, porque fala tanto ao nosso coração. Fala para você que tem filho, que está querendo controlar o seu filho. Pâmela e Cristiano, por muitas vezes, tentaram controlar os caminhos de Lohane e pensando que estava fazendo bem. E Deus trilhou a vida de Lohane para um rumo que talvez por algum tempo elas não tinham pensado. Depois que aumentou a intensidade do encontro deles com Deus, que eles foram percebendo esta realidade. E hoje a filha primogênita está servindo a Deus e servindo poderosamente, sendo poderosamente usada por Deus. Às vezes a gente até pensa que Lohane já tem 25, 26 anos quando ouve ela falar, porque a maturidade espiritual é tão grande. A menina tem 18 anos. Thaísa cresceu tanto. Larissa tem amadurecido tanto. Mas eles têm lutado para poder cada dia mais achar o ponto. Eu controlo até aqui, mas quem está no comando é Deus. No matrimônio é a mesma coisa. Eu tenho passado por isso. Tantas situações como econômico da comunidade, como cofundador, como responsável pela formação dos meninos da comunidade de vida. Tantas coisas Deus nos pede. Deixa eu controlar e deixa eu fazer do jeito que eu quiser. Às vezes a gente pensa que a pessoa está numa fase, num determinado processo, e Deus fala, não, esse já está pronto para consagrar. A gente tem que sair da casinha e deixar Deus ser Deus. E às vezes a gente pensa, olha, esse já está pronto para consagrar. Deus fala, não, ele precisa de mais um tempo. Às vezes você está com o dinheiro da aposentadoria e está pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, deu aquilo. E você nem reza durante o dia, é tanta preocupação com a sua aposentadoria, e Deus está te dando uma liberdade hoje tão grande com essa fala de Pâmela que você não tem ideia, você não tem dimensão da maturidade que Deus está te dando, da libertação interior. Como nós colocamos no nosso itinerário de oração, você que está com problema de saúde, você fica querendo fazer tudo para controlar a sua saúde. Tem uma pessoa aqui da nossa diocese, um médico que era uma das pessoas mais saudáveis que a gente conhecia, uma pessoa que cuidava da saúde, se alimentava extremamente bem, fazia exercício físico diário, tomava muitas vitaminas, fazia exames com frequência, novo, com menos de 60 anos, com saúde impecável, de correr quilômetros e quilômetros, participar de maratona. De repente teve um problema de saúde, está em estado vegetativo já tem mais de anos. Eu preciso confiar cada vez mais em Deus. E a tentação que o inimigo quer colocar em nós, meus irmãos, de ficar preso ao medo, medo das minhas finanças, medo com o futuro dos meus filhos, medo no matrimônio, medo na doença. Deus está falando assim, confia, Silvinho, confia, Pâmela, confia, Ian, confia, Maria Vitória. Vive em paz, sabendo que eu vou agir como se tudo dependesse de mim, mas acreditando no mais profundo do meu coração que tudo é conduzido pelas mãos de Deus. Certa vez, Pâmela, nós estávamos preparando tudo para o meu casamento e de Debrinha, Maria Vitória. E nós fomos rezar com a música que eu ia entrar na igreja, pô. E minha vida estava um reboot naquela época, porque nós tínhamos recebido uma profecia a respeito do nosso matrimônio e Deus deu várias confirmações. Tudo que nós tínhamos programado, eu tinha programado a questão dos meus concursos, terminar minha pós-graduação, Débora tinha planejamento com relação à faculdade dela. Deus fez um reboot na nossa vida e nós confiamos, meus irmãos. Eu quis reter o controle por um tempo, depois Deus falou, confia em mim que eu vou fazer do meu jeito. Até o dinheiro de reserva para o que eu tinha juntado para emergências do matrimônio, Deus permitiu que eu perdesse tudo. Mas Deus me deu 100 vezes mais. Deus me deu 100 vezes mais porque eu confiei, meus irmãos. E Deus está querendo te falar isso hoje, confia em mim, que o meu amor te alegrará. Nós fomos rezar pelo casamento e Deus me mostrava a imagem, eu nas palmas da mão de Deus, Pâmela. Eu perguntava para ele com qual música que era para eu entrar, porque
porque já tinha tido 3 casamentos seguidos antes do nosso, e os 3 tinham entrado com São José. Eu falei, não vai entrar com São José. Nós tínhamos tido 6 casamentos em menos de 2 meses. Aí dos 6, 3 tinham entrado com São José. Eu falei, não vou não. Eu quero outra, eu quero uma coisa da minha história, Jesus, mas eu quero que o Senhor escolha a música que eu vou entrar. E aí eu comecei a rezar com Débora diante do Santíssimo. De olhos fechados, eu via eu pequenininho como um boneco nas palmas da mão de Deus. E de repente, sem eu falar nada para Débora, Débora começa a cantar: com tuas mãos, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Naquela hora eu só comecei a chorar, meus irmãos, minhas irmãs. Porque o que Deus quer de mim, Deus quer de você, é que nós estejamos assim, como uma criança nas palmas da mão dele. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha. Segura a mão de Pâmela, segura a mão de Maria Vitória, segura a mão de Ian, segura da Dilva, da Alva, da Joselice, do Dudu, da Gilmara. E nós não vamos dar um passo só. Sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, Jesus. Porque se eu fiz isso alguma vez na minha vida, eu só fraquejei, eu só fracassei. Nós andamos a vacilar o tempo todo, todas as vezes que nós queremos controlar a nossa própria vida, achando que nós podemos controlar tudo. Não, é fracasso certo. Mas quando nos colocamos na palma da mão de Deus, como o Pâmela testemunhou tão lindamente aqui para nós, a nossa vida flui. Flui a vida dos nossos filhos, flui o nosso matrimônio, flui a nossa vida financeira, flui no trabalho, flui tudo. Fecha os teus olhos agora. Queria que você se imaginasse como Deus me deu aquele dom de ciência, nas palmas da mão dele, deixando ele conduzir a tua vida. Você solta na mão de Deus e deixa ele conduzir, deixa ele te levar. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, sem teu apoio. Renuncia essa ansiedade, essa preocupação. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha. Descansa em Deus, pois não me atrevo a um passo só, sem teu apoio, sem teu amparo, sem teu apoio, sem teu apoio. Eu não darei, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a mim sustentar. Mas se tua mão me segurar, Senhor, mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti, Senhor. Subirei apoiado em ti. Eu não darei, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Eu queria olhar nos teus olhos e te dizer que você não vai subir pelas tuas forças. Deus lançou uma escada de cordas para o céu, mas nós vamos subir apoiados na Virgem Maria, nós vamos subir apoiados nesse Deus, porque Ele que vai nos fazer chegar até o céu. O Senhor mostrava a imagem de uma mãe que está tão preocupada com a garganta do seu filho. Eu via você levando seu filho no médico e ele colocava a linguinha para fora, o médico colocava aquela paletinha dentro e dava ânsia de vômito no seu filho começava a vomitar ali. E batia uma ansiedade, uma preocupação tão grande no teu coração. E você já começava a pensar, vou levar então ao médico, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas você não pensou hora nenhuma em parar para rezar e escutar de Deus o que fazer com teu filho. Em qual médico você vai levar, qual tratamento você vai fazer.
Pode colocar no chat aí, eu tomo posse. Eu sei que é para você. Deus está te dando a graça de fazer um belíssimo tratamento agora pro teu filho ou tua filha, não sei, que tá com esse problema. Você não sabe como fazer o tratamento, mas sua cabeça não para, você não tem descansado de preocupação. Deus está te dando a graça de uma libertação tão grande hoje. Você está na palma da mão de Deus. E Deus está conduzindo esse tratamento. Deus vai conduzir esse tratamento. O Senhor me fala também de uma pessoa com câncer, sendo tão preocupada, com medo de morrer, o que vai ser dos seus filhos, o que vai ser do seu marido. Toda preocupação cai por terra agora. Deus já fez 300 milagres na tua vida. Deus vai fazer 310, 320, 330, 340. Deus é capaz até de trocar reinos por ti. Deus é capaz de dar a vida de novo por ti, se for preciso for, para te mostrar que Ele te ama e que Ele vai cuidar da tua vida e que Ele tem feito tudo por você. Como diz a canção, Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possa atravessar. O que mais Deus precisa de fazer para você? Deus está falando também de você que está tão preocupado com seu marido, achando que ele está te traindo com secretária, achando que ele está te traindo com fulana, com ciclana, porque a mulher da pastoral está olhando para ele, porque ele vai para mim, se as pessoas estão olhando para ele. Para disso. Para de dar ouvido para Satanás. Para de querer controlar a vida do teu marido. Seu marido te ama. Se ele não te amasse, ele não estaria com você. Isso é coisa de Satanás para te tirar da oração, para tirar a tua paz, para te fazer ferir o coração de Deus. Porque todas as vezes que você duvida que Deus está cuidando da tua vida, que você fica querendo prender o seu marido, você fere o coração do seu marido, você fere o coração de Deus e é alegre de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, renuncie esse controle hoje. Você que tem aprisionado os seus filhos, sua filha só sai se for com você, com a roupa que você quer, do jeito que você quer, até o curso superior que ela vai fazer, você quer obrigar ela a fazer, não o que ela foi chamada por Deus a fazer, mas o que você quer. Para com isso em nome de Jesus. Receba essa libertação que Deus te dá hoje. O futuro de Tiaguinho, o futuro da tua filha Manu, o futuro da tua filha, minha irmã, pertence a Deus. Deus sabe o que é melhor para eles. Deus sabe a pessoa certa para a vida deles. Eles vão casar no tempo de Deus, na hora de Deus. A você cabe rezar e confiar. Subirei apoiado em ti. Canta mais uma vez com Pâmela, com Ian, e peça essa graça de voltar a confiar em Deus. Solta as cordas, solta as rédeas, entrega para Deus, porque Ele vai conduzir muito bem a tua vida. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Toma posse dessa Mas graça. se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Escuta isso que Ian vai falar agora, depois escuta o que Pâmela vai falar, que Deus coloca no coração deles. Eu queria que você escutasse como Deus te falando, porque é palavra do coração de Deus para você. Profetiza, Ian. Me vinha muito forte ao coração somente essa palavra. E eu ia perguntando ao Senhor o que Ele queria dizer com isso. E Ele ia justamente falando sobre isso. Ele me falava de muitas pessoas escravas da sua própria vontade. Você não tem deixado guiar, não tem deixado o Espírito Santo controlar a sua vida. A sua vontade é muito forte, você ainda não deixou o Espírito Santo converter e tocar a sua vontade, para que a sua vontade seja uma com a vontade de Deus. Que em nome de Jesus, a partir desse dia, você possa desconfiar de você mesmo, desconfiar que você não é essas coisas todas, que você precisa que Deus controle a sua vida, porque se você for somente pela sua vontade, você vai cair no fundo do poço. Quando você vê, você já está na escuridão, no lugar sem volta. Eu quero dizer para você, abra o seu coração à vontade de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida. Me vem muito ao coração, assim, quando a gente cantava a música, eu via, assim, muitas pessoas correndo e voando, sabe? Na hora de cantar a música é o correr e voar, né? Porque quando a gente entrega, na verdade, soltar o controle é o primeiro passo para voar na graça de Deus. Então, assim, era a visualização que eu tinha de muitas pessoas
que hoje, a partir de hoje, passariam a confiar, a entregar a sua vida totalmente ao Senhor, e elas iriam ser guiadas, sabe? Assim, iam correr até se sentirem livres, assim, na graça de Deus mesmo. Confirmo muito isso, Pamela. Sinto até com o seu testemunho de hoje, minha irmã. Muitos pais vão soltar mais a corda dos seus filhos, não no sentido de serem responsáveis de não de cuidar. Você entendeu muito bem o que ela falou. Ela e Cristiano sempre fizeram tudo pelas filhas, tudo. Tem pais excepcionais e maravilhosos, Pamela e Cristiano. Mas com o tempo, você ouviu o testemunho delas, foram aprendendo a achar o ponto certo, na confiança em Deus, de deixar Deus cuidar. A ponto de sair lá de Belém do Pará para mudar para Lusiânia por conta das filhas. E Deus tem feito a obra na vida das 3 e eu sou testemunha disso. Testemunho vivo e real. E Deus tem feito isso, mas você precisa soltar a corda dos seus filhos. Você tem medo que seu filho seja sacerdote, você tem medo que sua filha se torne chamado para algum instituto, para a comunidade de vida. Você tem medo, às vezes, que seu filho tem muito contato com sacerdotes, com medo dela seguir por uma vocação religiosa. Né? Você acha que se ela for médica, ela vai ser a melhor pessoa do mundo, que está tudo garantido, que está tudo certo, tudo tranquilo na vida dela. E esquece o que acontece nos bastidores do curso de medicina. Esquece os bastidores do que acontece lá nos bastidores do hospital. Esquece que Deus te chamou a criá-la para ser santa, não foi para ser rica, não foi para ser médica. Deixa Deus sonhar na tua filha, deixa Deus sonhar na tua vida, deixa Deus ser Deus da tua história, deixa Deus ser Deus da tua família, deixa Deus ser Deus da vida dos teus filhos, deixa Deus ser Deus da tua vida financeira, deixa Deus ser Deus da tua saúde. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos, mas uma coisa Ele nos pede: Ele quer 100% das nossas vidas. Ele não vai aceitar 10%, Ele não vai aceitar só 50%, Ele não vai aceitar só 70%. É tudo ou nada. Deus quer 100%. Você está disposto? Você está disposta? Vamos juntos, com esse testemunho tão lindo que o Pamela nos deu hoje. Vamos rezar a Nossa Senhora da Pompeia, pedindo que Ele volte a ser o centro das nossas vidas, que nós possamos subir até o céu, apoiados nele e conduzidos por Ele. E Silvinho, ontem eu conversava com o Cristiano, né, do Evangelho de ontem, e aí eu queria até deixar assim isso como testemunho. A gente, os passos que a gente dá, os nossos filhos vão dar depois. Então, no Evangelho de ontem falava sobre deixar pai e mãe, né, que você iria receber até 100 vezes mais. E a gente veio de Belém, deixou pai e mãe, e hoje a gente vê a Lohane também deixando pai e mãe. E é uma graça muito grande, porque os nossos filhos, eles têm a gente como reflexo. Então, os passos que a gente dá, os nossos filhos também vão querer dar. Então, se a gente se desesperar em situações, eles também vão ser pessoas desesperadas. Mas se a gente se acalmar e se eles verem, é o exemplo que arrasta. A gente precisa sempre, por mais desesperado que a gente esteja aqui dentro, a gente precisa, por eles, mostrar que está tudo tranquilo, que está tudo sob controle, mas só Deus sabe, né? Deus que está no controle de todas as coisas. Por mais aflito que a gente se sinta. E eles vão aprender. Em ver a gente, vão ter esse exemplo e vão, numa futura situação que eles venham a passar de aflição, eles também vão querer ter o mesmo comportamento, por ver que a gente também está tendo esse comportamento. Amém. Exemplo. O que o mundo mais precisa é isso. De exemplo. De pessoas que confiem em Deus, se deixem conduzir por Deus e que todos ao redor possam ver esse testemunho e seguir. Principalmente seus filhos. Essa historinha fiada de que faço o que eu falo, não faço o que eu faço, conversa para boi dormir. Isso não dá certo em lugar nenhum. Isso traz desestruturação, traz sofrimento, traz crise, traz necessidade de tantas coisas. Agora, quando acontece isso que Pamela falou, nós vamos fazer um recorte dessa fala dela. Você está colocando nas redes sociais para você poder enviar para os seus amigos, contatos, conhecidos. Se você fixar isso no teu coração, já valeu toda essa temporada de Pompeia. Obrigado, meu Deus, por essa fala que o Senhor permitiu colocar no coração dela.